A gente segue falando dos imigrantes italianos e seus descendentes que ajudaram a impulsionar o crescimento das cidades. Agora a gente está falando de cidades do meio-oeste e do oeste. Com trabalho, solidariedade, as famílias italianas cultivaram muito mais do que lavouras. Deixaram para as gerações atuais e do futuro oportunidades para desbravar novos horizontes aqui no estado. Vem das mãos a força que sova a massa e que também forjou o progresso em uma colonização de muitos obstáculos e desafios. Nossa história é feita à mão. Na receita do tradicional macarrão italiano, um ovo para cada xícara de farinha e uma xícara para cada pessoa sentada à mesa. Se mistura a massa, divide em porções e com a força da união, tudo vira tradição. Estamos no interior de Pinheiro Preto. A cidade de 3.000 habitantes fica no meio-oeste e se estabeleceu a partir do Rio do Peixe. O município abriga histórias de vida de descendentes de imigrantes italianos, como a Graziella e a Susana, que desde pequenas conheceram a trajetória de luta dos antepassados. Que o meu nono materno, ele era muito jovem quando ele veio para cá. Ele tinha 16 anos, mas ele tinha muitas profissões. Ele era pedreiro, ele era carpinteiro, ele era tanoeiro. E a minha nona, ela teve 15 filhos, né, criados, vivos. E ela tinha que botar comida na mesa, então ela trabalhava na roça, ela era um pouco catequista, ela era mulher, ela era esposa. Então ela fazia de tudo para poder fazer com que essa família sobrevivesse. A Grazi ainda mantém viva a história dos pais e avós. Vindos do Rio Grande do Sul na década de 30, eles se estabeleceram em um terreno ao lado da antiga ferrovia São Paulo-Rio Grande. Em uma pequena propriedade rural, cultivavam alimentos para a subsistência familiar. Numa história escrita à mão, tudo é feito com as mãos e a força do manual tem que ser bem grande para passar o macarrão em uma máquina que existe há mais de 80 anos, né, Grazi? Isso mesmo, de tanto usar, essas marcas elas foram feitas só de encostar a máquina quando aberta, né? Então são marcas bem profundas, não é uma marca de ontem. Enquanto o macarrão ferve no fogão a lenha, a Grazi me conta que o que antes era um hobby com a produção de temperos, hoje virou uma fábrica de geleias artesanais, todas seguindo as receitas da nona, personagem que também inspirou a construção de um espaço bem italiano para manter vivas as tradições. Não só honrar, mas também apresentar essa história para as pessoas, né? Muitos dos que nos visitam não conhecem a história. Os que já conhecem, que já viveram, né, de alguma forma nas suas famílias, vêm relembrar, porque isso está esquecido. Foi na hora do almoço que chegamos também na casa do seu João. Hoje a família Rigo cultiva pomares e frutas de caroço no interior de Pinheiro Preto. Mas seu pai chegou aqui muito antes, na década de 20. Daí ele veio para cá ver os lugares, comprou terreno aí. Faz 74 anos já que estamos aqui. Com as mãos construíram tudo. A casa, o paiol, os pomares e a história, que não foi nada fácil. Assim como a maioria dos descendentes de italianos vindos do Rio Grande do Sul na colonização do Oeste, a família Rigo vem em busca de terras férteis, progresso e uma vida melhor. Com a força dessas famílias, cidades da região viraram polos catarinenses. Foram erguidas tijolo por tijolo. Em Caçador, placas de ruas carregam a história de uma delas, que ajudou a consolidar o município. No Parque da Cidade, uma homenagem ao pioneiro que fez acontecer. Vindo de Caxias do Sul em 1932, José Rossi Adami fundou uma das maiores empresas de madeira e celulose do sul do país. Um legado que vai além da própria origem. Falar da história do hospital, também nós precisamos falar da história da família Adami, que sempre esteve presente, contribuindo financeiramente, não só com projetos, mas também financeiramente com a ajuda do hospital. A família foi vital para a construção da nova ala de emergência do hospital, que também carrega o sobrenome.
assim como na fundação da Associação Empresarial do município. A gente sabe que pode contar sempre com a parceria deles e a gente sempre tem nos nossos quadros um membro da família, porque eles realmente têm esse compromisso não só com o seu negócio, mas também com o associativismo e com as questões sociais da cidade. História que se repete em outras cidades da região, como curitibanos. Sou natural lá de Chapecó, família italiana, me parlo um pouquinho, capite um pouquinho italiano, aprendendo o nosso italiano dentro de casa, com o pai, com a mãe. E vim para Curitibanos e acabei abraçando essa cidade como a cidade da família Berlanda. Hoje, com 34 anos de empresa, mais de 200 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, a família do Nilson celebra uma trajetória que cresceu junto com o município e que tem a marca da colonização italiana. Berlanda vem da origem italiana, eu tenho tido a oportunidade de estudar um pouquinho. A família Berlanda, quando veio da Itália, acabou vindo para o sul do estado e dali se desmembraram. Alguns irmãos aí acabaram vindo para o Rio Grande do Sul e eu tenho essa raiz, né, desse meu bisavô que veio para Santa Catarina, que veio da Itália, aquela viagem de navio que demorou diversos dias para chegar aqui. O meu bisavô que acabou indo para o Rio Grande do Sul. O avô eu conheci, convivia com ele, né, eu lembro muito bem, ele tinha um parreiral de uva, fazia seu vinho e eu tive a oportunidade de ajudar ele a fazer isso. Uma colonização com as marcas das mãos dos italianos, mas também com os pés, celebrando a fruta e a bebida que são sinônimo de tradição. Iniciou dentro do porão, o chão batido de terra, amassando a uva com o pé dentro da tina de madeira. Dentro desse porão evoluiu para uma moenda de rolo que era tocada no braço, todinha de madeira. Aí depois foi colocado um motorzinho elétrico na moenda. Um fazer que foi mantido e é valorizado até hoje na vinícola da família. Além da produção de mais de 100 mil litros de vinho por ano, o espaço abriga também um parque que guia o visitante através do tempo. Memórias engarrafadas com amor. Então, a primeira atividade deles foi a agricultura, plantando as coisas de subsistência, mas a uva sempre esteve presente, né? O vinho no sangue deles. Tanto é que hoje nós sobrevivemos do vinho e trabalhamos com ele por muitos anos para o consumo da família, porque assim a gente aprendeu com eles. Preparar o vinho como um alimento para servir junto com as refeições. Mas o vinho é história para o próximo capítulo dessa viagem pelos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina.